Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta, porque nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Nós estamos já no capítulo 13. Nós temos estudado aí um capítulo por domingo. E hoje nós vamos cair exatamente sobre a marca da besta, que está no capítulo 13. Então vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Amém? Apocalipse, capítulo 13. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé como o de urso e boca como o de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo como o do cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, e ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando fomos falar sobre a marca da besta e o número 666, nós não podemos deixar de falar sobre as 2 bestas que o apóstolo João, ele tem essa visão quando o anjo do Senhor aparece para ele. Nós podemos pegar aqui o capítulo 13 e dividir ele em 3 partes. A primeira parte,
que nós podemos dividir o capítulo 13, é do versículo 1 até o versículo 4, que fala da primeira besta, a besta que sai do mar. E do versículo 5 até o versículo 8, até o versículo 10, fala sobre autoridade, poder e autoridade que a besta recebe do dragão. E o dragão, nós sabemos que ele é a antiga serpente, Satanás ou diabo. E a terceira parte que nós podemos separar esse capítulo 13 é do versículo 11 ao 14, que fala da segunda besta, a que sai da terra, que sai do abismo. E ela é uma besta aparentemente mais inofensiva, né? Não traz tanto medo como a primeira. E também nós dividimos na quinta parte, que é do versículo 15 ao 18, que fala sobre a marca da besta. Irmãos, o que nós podemos destacar no capítulo 13 de mais importante nesse capítulo 13? Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele está em meio de muitos símbolos, né, que nós precisamos decifrá-los para entender. E muitas vezes, quando muitas pessoas leem o livro de Apocalipse, né, tem gente que nem lê o livro de Apocalipse com medo. E nós que temos a marca de Cristo, que é diferente da marca da besta, nós não temos que ter medo de ler ou estudar o livro de Apocalipse. Quem tem medo, quem deve ter medo e ficar assustado é quem não tem a marca de Cristo, quem não serve ao Senhor Jesus. Porque o livro de Apocalipse, o assunto central dele é a segunda e última volta de Cristo. Só que quando Jesus voltar, vai ter acontecimentos na qual o Senhor vai destruir Satanás e também aqueles que possuírem esta marca da besta, aqueles que adoram o inimigo. E nós vamos destacar aqui também no capítulo 13, que os mártires, né? Nós já até estudamos no capítulo 6, a partir do versículo 9, que eles clamam por justiça. Aqueles que foram decapitados, aqueles que foram mortos em prol do Evangelho, estão clamando por justiça por aqueles que fazem mal ao seu povo. E Deus vai falar com eles o quê? Espera mais um pouco, porque vai ter muitos ainda que vão morrer em prol do Evangelho. Então nós vamos destacar aqui logo no início, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos que João ele vê duas bestas. A primeira besta está no versículo 1, na qual ela sobe do mar, né? E essa besta que João fala, da primeira besta, ela é descrita como um monstro terrível. E a segunda besta que nós lemos, já tem uma aparência mais inofensiva, mas as duas são aliadas ao dragão, né? Que é Satanás, o inimigo, né? O próprio diabo. Irmãos, a besta do Apocalipse significa o poder perseguidor de Satanás, que se manifesta através de um poder, de um sistema vindo do próprio inimigo. Durante toda a história da igreja, a igreja ela foi perseguida, desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá o inimigo, né, seduziu ali o casal, eles pecaram, já começando a perseguir a criação de Deus. E de lá para cá, os profetas, os reis, os juízes, né, atingindo aí o Novo Testamento, chegando até nós somos perseguidos pelo inimigo, desde aquele tempo até nos tempos de hoje. Então existe uma grande oposição, né, contra o povo de Deus. E essa oposição, ela se manifesta todos os dias em nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses, se você puder abrir sua Bíblia, vai falar sobre essa oposição, sobre essa iniquidade, mas que o inimigo vai ser destruído pelo Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 e o versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando o inimigo ele é expulso do céu, automaticamente ele já arquiteta, planos para destruir o povo de Deus. E ele começa lá no Éden, e ele consegue, ele faz com que o homem caia lá no jardim, e de lá para cá, não existiu nenhum homem que pudesse resistir Satanás, com exceção de Jesus. E aqui, o versículo deixa muito claro que o mistério da iniquidade já opera entre nós. Isso é fato. Mas, pela vinda do inimigo sobre as nossas vidas, o versículo deixa muito claro, ele será destruído, porque ele se manifestou contra o Senhor e contra o povo de Deus. Apocalipse também, se você puder abrir, capítulo 19, no versículo 20, nós vamos encontrar outra promessa da destruição do inimigo. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Irmãos, agora vamos falar sobre, a partir do versículo 5, que fala sobre a autoridade que o dragão dá para as bestas. Essa autoridade que ele passa para as duas bestas, tão somente é para destruir o povo de Deus. E nós encontramos aqui no versículo 7, Apocalipse 13, 7, exatamente falando isso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Irmãos, o inimigo, ele vai tentar destruir o povo de Deus, vai matar. Mas isso não é para deixar ninguém com medo, porque o próprio Senhor disse para os mártires, lá no capítulo 6, que isso ia acontecer. Apocalipse 6, do 9 a 11. Porque o inimigo vai fazer de tudo para o povo de Deus se entregar a Ele, adorar a Ele no fim dos tempos. E isso, muitos vão resistir e vão ser mortos, como já aconteceu no passado, como acontece hoje com missionários que vão ao campo, onde a palavra de Deus não pode ser anunciada. Então, o Senhor vai falar o que aqui em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui você pode julgar aqui apóstolo Paulo, você pode julgar aqui o próprio João, você pode julgar aqui falha técnica. Você pode julgar aqui o próprio João, o próprio Estevão, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos aqueles que foram mortos, Foram muitos, foram mortos, estão clamando por justiça. Até eles estão falando: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar? Até quando o Senhor não vai julgar? O nosso sangue que está clamando, eles estão clamando por justiça. Mas aí no versículo vai continuar: então cada um deles foi dada a vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Então vai acontecer, irmãos, que muitos ainda vão ser mortos defendendo o Evangelho. Mas nós sabemos a promessa que existe lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, que quando Jesus vier, a trombeta tocar, aqueles que foram mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Amém? E aqueles que estiverem vivos vão ter o corpo transformado e vão subir igualmente quando Jesus voltar. Ainda no versículo 8, Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, a marca da besta já está começando, né? Aqueles que adoram o inimigo, aqueles que entregam, aqueles que fazem do inimigo a sua imagem, adoração, todos que vivem na terra que não estão escritos no livro da vida. Então vai ter aqueles que vão rejeitar, vai ter aqueles que vão ser mortos pelo Evangelho, porque não vão aceitar, adorar o Senhor, mas tem aqueles que já são adeptos, aqueles que vão servir a Satanás. Ainda no versículo 10, versículo 9 vai dizer: se alguém tem ouvidos, ouça. Aí o 10 vai dizer: se alguém leva para o cativeiro vai. Como se diz, quem tem que ser preso, será preso. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Significa o quê? Aqui está a perseverança e a fidelidade do servo de Deus, né? Então significa que é para nós sermos fiéis ao Senhor, né? Apocalipse 13, 10 deixa isso muito claro. Então os mártires foram fiéis, aqueles que foram mortos à espada, aqueles que foram enforcados, aqueles que foram apedrejados porque defenderam e não aceitaram, né, o sistema do inimigo. Eles também estão clamando por justiça, mas a Bíblia fala que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Agora nós vamos falar essa parte a besta que sobe do mar. Irmãos, essa besta é diferente da primeira. A primeira que nós vemos do versículo 1 ao 4, ela sai do mar. Essa sai do abismo, essa sai da terra. E ela tem uma aparência mais inofensiva do que a primeira. Isso é o quê? Astúcia de Satanás. Essa vem para seduzir mesmo, porque o formato dela é como um de cordeiro. O próprio versículo 11 fala claramente: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então ela tem o quê? O poder de sedução. E essa segunda besta, ela está subordinada, as suas ações apontam para a primeira besta, né? Ela induz ao mundo a adorar a primeira besta. Como nós vimos no versículo anterior, muitos vão adorar. Muitos já estão servindo ao inimigo. Irmãos, o próprio Tiago, ele vai dizer que algumas sabedorias que existem hoje no mundo são sabedorias vindas do inimigo, não vinda de Deus, porque o inimigo já está seduzindo, né? Em 1 Coríntios vai dizer o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tiago, capítulo 3, versículo 15, vai dizer: essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, muitas das vezes, nós podemos nos pegar presos a algo que não vem do Senhor, que é sabedoria que vem de baixo, é sabedoria terrena, é diabólica, é do animal. Mas o Senhor nos dá uma esperança. Olha o que diz Apocalipse 19,
versículo 20. Nós até lemos ele. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde no enxofre. Irmãos, o que é a marca da besta? Ô Bruno, entrega para mim fazer um favor. Para cada um. Agora nós vamos entrar no que muitos, têm falado, muitos têm medo, que nós vemos dentro da palavra de Deus sobre a marca da besta. Então vamos ler aqui a partir do versículo 15. Apocalipse 13, do 15 ao versículo 18. Apocalipse 13, do 15 ao 18. Depois eu te dou, Duda. Tá? Apocalipse 13, de 15 ao 18. Diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, ora, esse número é 666. Eu entreguei aos irmãos aí uma folha, vamos estar lendo ela. O que é a marca da besta? Um chip, uma tatuagem, ou também nós podemos acrescentar aqui, algo espiritual. A Bíblia apenas diz que a marca da besta será uma marca colocada na mão ou na testa de cada pessoa com o nome ou o número da besta. Isso nós lemos aqui agora, Apocalipse 13, do 16 até o 18 fala sobre isso. A marca da besta servirá para identificar os adoradores da besta. Então nós temos que entender o seguinte: aquele que adorar a besta, aquele que servir ao diabo, isso não é para o crente, isso não é para nós. Nós já temos uma marca, nós já fomos selados. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 vai falar sobre isso. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós já temos essa marca em nós. Então não é para nós, isso é para quem não serve ao Senhor, que adora a Satanás. A profecia da besta no livro de Apocalipse fala sobre uma marca que todos debaixo do domínio da besta são obrigados a receber. Essa marca será necessária para fazer trocas comerciais e será exigida de todas as pessoas de todas as classes sociais. Irmãos, quem não quiser a marca, a Bíblia deixa muito claro, quem estiver vivo nessa época, quando o Senhor vier, quando vier buscar a sua igreja e destruir Satanás, vai ser morto. Mas nós temos a esperança de ressuscitar ao terceiro dia, como muitos foram mortos no passado, servindo ao Senhor, defendendo a fé em Cristo. Não sabemos muito sobre a marca da besta, mas a Bíblia nos dá algumas informações principais. Será colocada na testa ou na mão direita, isso nós vimos no versículo 16. Será o nome da besta ou o número 666, no versículo 18. Ninguém poderá comprar nem vender ela. Versículo 17. Será sinal que a pessoa adora a besta. Aqueles que receberam a marca da besta terão benefício de sua proteção, mas o fim
serão castigados, lançados com ele no lago de fogo. Vamos ler Apocalipse 14, no versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 9 ao 11. Seguiu-se esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira, o cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Até aqui tá bom. Agora abra também Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel aliás, é 2:20, não, é 2:10. 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos dois textos diferentes. Nós vemos um texto que Deus vai destruir a besta, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que adoram a besta, e aqueles que são os falsos profetas. Aqueles que rejeitar a marca da besta, aquele que rejeitar servir Satanás, né, o inimigo vai prender, o inimigo vai castigar, né, vai passar por tribulação, vai chegar até a morte, mas o Senhor garante a vitória, quando Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, amém? Somente quem se manter fiel a Deus será salvo. Que forma tomará a marca da besta? Um chip, uma tatuagem ou um código de barras? Ninguém sabe exatamente como será a marca da besta. A Bíblia não diz nada sobre isso, logo não podemos ter certeza do que a marca da besta vai ser. Mas existem duas teorias principais sobre a marca da besta. Será uma marca literal. A marca da besta poderá ter forma física, como uma tatuagem, um chip ou outra coisa parecida. Nesse caso, a marca da besta será recebida como sinal visível de devoção à besta e servirá para identificar seus adoradores. Poderá ter tecnologia para realizar transações comerciais ou poderá ser apenas uma marca de identificação de que tenha permissão para comprar ou vender. Então pode ser uma marca literal, né? Um carimbo, um chip, alguma coisa, mas é teorias. A segunda, né, que eu acho mais provável, é a simbólica. Como linguagem no livro de Apocalipse é muito simbólica, cheia de metáforas, a marca da besta poderá representar outra coisa como uma marca espiritual. A marca poderá ser uma certa atitude de adoração à besta ou um ato de idolatria. Irmãos, eu conheço pessoas que adoram literalmente Satanás e não tem uma marca visível na sua testa ou na sua mão, mas é as atitudes da pessoa, né? Inclusive quem serve a Deus consegue perceber, né? A pessoa, ela serve, ela tem seus encontros, quando chega no trabalho, ela é uma pessoa totalmente transformada, o ambiente fica totalmente pesado, né? Eu tenho dado curso em um local aí no Dourado, e tem um ambiente lá muito pesado, e eu fiquei sabendo que uma moça lá adora a Satanás, e tem feito marcas, tatuagem no corpo, não falando que é a marca da besta, mas mostrando que adora o inimigo e as suas atitudes.
Então você sabe, você consegue perceber quando a pessoa literalmente, ela não é serva de Deus, que ela adora, ela idolatra o inimigo, né? Às vezes sem mesmo perceber o mal que está fazendo para a vida dela, porque ela vive uma vida que ela acha que é boa, que é feliz, mas o seu coração está totalmente destruído pelo inimigo. De qualquer forma, essas são apenas teorias. Por enquanto, a verdadeira natureza da marca da besta ainda não foi revelada. Como posso me proteger da marca da besta? Nenhum cristão que receber a marca da besta, nenhum cristão quer receber a marca da besta, porque sabe que é sinal de condenação, embora ainda não se sabe como será a marca da besta. Há uma forma muito simples de se proteger: evite a idolatria. A marca da besta está associada à adoração à besta. Para perceber a marca da besta, será necessário mostrar devoção à besta. Isso é idolatria. Logo, se você se recusar a adorar outro que não seja Deus, você não vai receber a marca da besta. O cristão que realmente ama Jesus não precisa ter medo. Amém? E para finalizar, o que significa 666? O número da besta na profecia do livro de Apocalipse. A Bíblia diz que 666 é o número do nome da besta. Há muitas teorias, mas ninguém sabe ao certo o que significa. A profecia de Apocalipse 13 fala sobre a besta que seria adorada por muitas pessoas no mundo. Ninguém poderia comprar ou vender nada sem ter marcado na mão ou na testa o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Podemos nunca saber com certeza o que significa 666, nem o que é a besta, mas não precisamos ter medo. A profecia fala sobre o pecado de adorar outro que não é Deus. Todo cristão enfrenta pressão para abandonar Deus, mas quem ama Jesus e tem a sua fé firmada na Bíblia, irá vencer toda pressão, com ou sem besta. Somos chamados a mantermos fiéis até nas situações difíceis. Vamos abrir aí Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus 10, 35, versículo 35 e o versículo 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito vontade de Deus, alcanceis a promessa. Algumas teorias sugerem que é o 666, o nome de um imperador. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, havia muitos jogos de palavras que associavam números a letras do alfabeto, criando enigmas. 666 poderá ser um desses enigmas, que os primeiros leitores poderiam decifrar. Apocalipse 13, 18 diz que é possível calcular o número de alguma forma. Os nomes de vários imperadores romanos foram sugeridos como sendo a solução para o enigma do 666, porque os romanos deviam adorar seus imperadores. Também já foram sugeridos nomes de muitas figuras históricas, normalmente pessoas que se achavam deuses. Então, é uma teoria que 666 poderia ser o número do imperador. Eu estava estudando sobre numerologia. Eles também acham que 666 tem a ver com o imperador. O nome do imperador, você pegava as palavras, as letras, tem um valor de um número que somado daria o nome do imperador. Então, também é uma teoria, mas uma teoria humana. O número da imperfeição. Na Bíblia, o número 7 está associado à perfeição. O número 6 está perto, mas não alcança o 7.
o que poderia ser um símbolo da humanidade caída. O número 666 poderá indicar o desejo de ser igual a Deus, mas nunca conseguir. Falha repetidamente. A intenção humana de ser seu próprio Deus, desejando assumir o lugar do Criador, traçando os seus caminhos longe da direção de Deus. Há muitas outras teorias sobre 666, que poderá significar, mas a maioria é absurda. O problema é que cada pessoa adapta seus cálculos para servir sua própria teoria. Muita informação é distorcida, inventada ou ignorada para criar evidência. Mas podemos acreditar em tudo. Provérbios 14:15. É bom aplicar algum conhecimento da Bíblia e bom senso quando ouvimos teorias sobre o que significa 666. Amém? Então, irmãos, nós não precisamos temer. O livro de Apocalipse, a mensagem central é segunda e última volta de Cristo. O que vai acontecer sobre as bestas, sobre a marca da besta, sobre o número 666, nós não precisamos nos preocupar. A única preocupação que nós precisamos de ter como igreja é anunciar o Evangelho, né? Mostrar para as pessoas que sem Cristo as pessoas são perdedoras, né? As pessoas sofrem, as pessoas ficam angustiadas, com medo. Quando falam em livro de Apocalipse, ficam assustadas, mas quando é lavada pelo sangue do Cordeiro, somos mais que vencedores. E o próprio Jesus vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então não precisa se preocupar. Nós temos que continuar buscando ao Senhor e não sair da sua presença. Amém?